Glória a Deus. Tudo bem aí com vocês? Hã? Depois de um feriadão, né? Teve gente que viajou, teve gente que trabalhou, teve gente que não fez nada. Glória a Deus. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou, nos trouxe em paz. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar ser bem breve, porque esse assunto aqui é um assunto que, primeiro, eu gosto muito de falar. E é um assunto que precisaria de mais tempo para poder explicar melhor ou expor melhor. Eu gostaria de mais tempo, mas nós temos poucos minutos, né, comparado com o que nós temos no nosso dia. Então eu tentarei ser o mais breve possível. E se eu estiver indo muito rápido, por favor, pode... segura aí, cara. Tempo, né? Não, vai devagar aí. Liga o slow motion aí que está difícil. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre missões esse mês, né? Esse mês, a denominação batista, seja ela qual for, né? Nacional, brasileira, independente, está trabalhando o tema de missões. E nós, o pastor, propôs que nós falássemos nesse mês somente sobre missões. Todas as palavras serão destinadas a missões. E no domingo ele já começou, né, muito bem, falando sobre Jonas. Quem estava aqui pôde acompanhar o pastor explanando, né, expondo o texto de Jonas. E muito, muito, muito bom, muito que glorifica a Deus, né? O que Jonas fez e a vida de Jonas e o ministério de Jonas, os milagres que Jonas experimentou, é realmente algo sobrenatural. E eu quero hoje trazer aqui de uma forma bem, bem simples, o que é a missão. Ou o que é, quando nós falamos de missões, do que se trata? Porque é muito simples nós falarmos assim, não, missões é levar o evangelho, é viajar para outros países. Algum tempo atrás, quando falava de missões, eu já pensava logo na África, pensava na fome, pensava na miséria, pensava né? Muitos ainda pensam assim, quando fala de missões, já imaginam logo o Haiti. Pensa em países em que a necessidade é muito grande. Não é assim? Nós já pensamos dessa forma. A nossa mente já é levada para esse tipo de situação. Para esse povo, um povo sofrido, um povo necessitado, um povo... Mas será que o evangelho é só para eles? Será que o que nós devemos levar para eles é somente o evangelho? É só chegar lá e falar assim, olha, Jesus morreu por você e só a mensagem da cruz? Então, o que é missões? O que é missão? O que é que compreende missão? Missão é só, na teologia nós chamamos de missão transcultural, é quando você sai da sua cultura e conhece outra cultura e prega o evangelho lá nessa nova cultura. O evangelho, missões, é só isso? É só nesse aspecto? Não. Ele é muito mais amplo. E ao mesmo tempo muito mais simples. Nós é que complicamos tudo. Nós é que colocamos uma carga sobre o missionário, ou sobre aqueles que querem aprender sobre missões, de que ele tem que fazer um seminário, de que ele tem que fazer, de que ele tem que estudar, de que ele tem que, né? É claro, tem que estudar mesmo, tem que aprender, não vai chegar lá e falar qualquer coisa, né? Um soldado não vai de qualquer jeito para a guerra, né? Ele precisa aprender a lidar, a manusear bem o seu armamento, né? E o nosso armamento é esse aqui, ó. É a espada da verdade. É o escudo da fé. Então nós precisamos saber manejar bem essa palavra. Paulo, ele fala isso ao jovem Timóteo, ele fala, o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos conhecer, sim. Mas não é só isso. E é sobre isso que eu quero falar, para que hoje você tenha pelo menos
saia daqui hoje entendendo, tendo uma consciência missionária de uma forma simples, não simplória, mas de uma forma simples, de que se alguém perguntar para você o que é missões ou o que é a missão, você saiba falar. Amém? Dito isso, eu quero falar aqui sobre a Missio Dei. O que é a Missio Dei? É a missão de Deus. O que vem a ser isso, pastor? A missão, a Missio Dei, é a missão da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, na qual Ele, e só Ele, né, pode fazer. Somente Deus pode fazer. Somente a Trindade pode realizar essa missão. E que também faz isso para executar, né, executar a mesma com elementos sagrados. Qual é o elemento sagrado que a Trindade usa para fazer a missão? A igreja. É a igreja, o templo que vai sair daqui e vai... Não. A igreja, diga assim, quando nós estamos unidos, nós somos a igreja. Nós somos uma comunidade. Nós somos a eclésia. Então Deus tem uma missão de que Ele vai usar um elemento sagrado, que é a igreja. E por que sagrado? Porque é um elemento separado para Ele. Está entendendo? Deus não vai usar qualquer um para fazer essa missão. Não. Ele escolhe um povo separado. Ele escolhe um povo separado. Ele escolheu um povo separado. E esse povo, e essa pessoa, ela tem, desde lá de Gênesis, e daqui a pouco eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, mas desde Gênesis, o homem tem uma responsabilidade, ou algumas responsabilidades, dadas por Deus, dadas pelo Criador. E uma delas é um mandato cultural. Deus não separou as culturas. Quem fez isso foi o homem. O homem que fez isso. A antropologia, a sociologia vai te explicar melhor isso. Mas não é o objeto dessa pregação, a sociologia nem a antropologia. Eu quero falar sobre teologia. Quero falar sobre missões. Então, o que é o mandato cultural? É a responsabilidade ou a incumbência que Deus dá ao homem e à mulher em 3 áreas de responsabilidade e de administração. Isso ele fez lá no princípio. Bereshit bara Elohim. Lá no Gênesis. Ele mandou, ele deu uma ordem para o homem, e junto com ele a sua adjuntora, a mulher. Para que eles tinham responsabilidades com a terra. Eles tinham responsabilidade com o planeta. Eles tinham responsabilidade com os animais. Eles tinham responsabilidade dadas por Deus. E essa responsabilidade, que é de responsabilidade e administração, está lá em Gênesis 1. Quando ele fala sobre a experiência social e familiar, ele diz: multiplicai-vos e encher a terra e dar nome a todas as coisas. Isso é uma responsabilidade que Deus deu a Adão. Só que não é só Adão, ele deu a Adão, ou ser humano. Isso é para mim e para você também. Nos alcançou, porque se nós temos como princípio, né, o Adão é o nosso pai, né, carnal, o nosso pai. É o primeiro dos seres humanos, então isso recai sobre nós. Também a responsabilidade econômica e ecológica. Sujeitar, cultivar e guardar. São 3 aspectos de governo: dominar e dar nome. Quem deu o nome para todas as coisas foi Adão. Adão olhou os animais e falou: você tem cara de vaca, vou te chamar de vaca. Você tem cara de cachorro, vou te chamar de cachorro. Isso já aconteceu com vocês? Vocês vão conhecer um bebê, aí qual é o nome desse? Gervásio. Você olha para um bebê com o nome de Gervásio, você fala: não, ele não tem cara de Gervásio. Não é assim.
A gente fala, não, ele tem nome de Lucas, tem nome de Mateus, né? Tem nome de João, tem nome de sei lá. Mas o nome Gervásio, se tem algum Gervásio me assistindo aí, você pode ter cara de Gervásio, mas um bebê recém-nascido não tem cara de Gervásio. Não é assim? Então, quando nós damos nome, Deus deu a incumbência, a responsabilidade para Adão de dar nome a todas as coisas, e ele fez. Ele também, Deus fez do homem ser o vice-regente sobre o mundo. O homem não é dono do mundo, mas Deus colocou ele para reger, para administrar as coisas. E esse mandato cultural, ele se resume em dois. O cultural, que eu acabei de falar, que é para toda a humanidade na obra de civilização e cultura, e redentor, que é para a humanidade redimida, que inicia lá em Gênesis 12, que é quando Deus chama um homem chamado Abrão. Deus escolheu Abrão. A Bíblia não fala quem era Abrão. A Bíblia não fala que ele era no meio dos pecadores, no meio dos idólatras, no meio dos... Não fala que Adão era um homem justo. Não fala que Abrão era um homem, sabe? Ele era o melhor deles, ele não era idólatra. Não fala sobre isso. Ele fala que Deus escolheu Abrão. E fala para Abrão, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E isso tem uma conotação totalmente redentora. Por quê? Porque no Éden ainda o homem pecou contra Deus. Deus, ele tinha um plano. Deus tinha uma vontade, um querer. Ele, quando criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança o criou, para que o homem vivesse eternamente com Deus, tendo um relacionamento com o Criador. A Bíblia conta que Deus descia ao jardim no virar do dia, na viração do dia. Ele descia para conversar com Adão. E aí, Adão, como é que estão as coisas aí? E Adão tinha um relacionamento com Deus. Mas o homem perdeu isso quando ele pecou. Mas o propósito de Deus para o homem era que ele vivesse a eternidade com Deus, com o Criador, com o Pai. Por que você diz isso? Porque no jardim existiam algumas árvores. Existia uma árvore chamada Árvore da Vida, em que todos que comessem daquela árvore teriam vida. A morte não existia, a doença não existia, o sofrimento não existia. Nada daquilo que nós conhecemos hoje que é mal existia. Mas Deus deu a ordem, uma única ordem para Adão. E era para ele não comer do fruto da árvore da vida? Não. Essa ele podia comer à vontade, podia se esbanjar, mas era uma árvore que traria o conhecimento do bem e do mal para o homem. E o homem, a mulher foi enganada pela serpente, a serpente e a mulher comeu do fruto e deu para o seu marido, deu para Adão e Adão comeu. E daí, irmãos, começa o declínio, é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Então, o mandato cultural faz com que o homem, o Adão e a Eva, sejam representantes de Deus na estabilidade do seu reino. O homem serviria como porta-voz de Deus aqui na terra. Em Gênesis de 2 a 28, fala justamente isso que eu estou falando. Que Deus dá as ordens, Deus fala, Deus cria as coisas e põe o homem para cuidar. O Dietrich Bonhoeffer é um teólogo que viveu na época da Segunda Guerra. Ele diz o seguinte, ele afirma que as nossas, nessas passagens da Bíblia, ele fala que encontramos 4 tipos de mandatos.
o de trabalho, o de casamento, o de governo e de igreja. E eu concordo com ele. Deus, ele fala uma coisa só, mas quando nós olhamos separadamente, Deus chama o homem para cada um desses mandatos. Para o trabalho, o casamento, o governo e a igreja. Então, quando nós falamos de missão, nós temos que entender que a missão não é uma tarefa da igreja. Ué, pastor, mas como assim? Você acabou de falar que é a igreja? Não. Essa tarefa é de Deus, de trazer o homem de volta, de dar paz para o homem no meio do caos, ou restabelecer a paz. Essa é uma tarefa de Deus, não é do homem, não é da igreja. Estão entendendo? Se não tiver, fala aí, levanta a mão que a gente... Então, quando nós falamos isso, que a missão, ela não é uma tarefa específica da igreja, não é uma tarefa, a igreja é para isso aqui, mas ela é primordialmente uma tarefa do próprio Criador, do próprio Deus, essa tarefa é de Deus, que se move em direção ao mundo, para que o mesmo seja restaurado. Então, toda a desgraça que o pecado fez quando entrou na humanidade, e por isso nós sofremos, nós choramos, nós morremos, nós adoecemos, nós temos boleto para pagar, entendeu? Financiamento de casa, de carro, de tudo. Jogando a culpa já em alguém, né? Não, a culpa é tua porque você comprou. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. As coisas eram para ser muito melhores, muito mais fáceis para nós. Quando o homem peca, ele deixa de reconhecer a divindade de Deus, e assim o pecado põe em desordem todas as coisas. O homem tem câncer hoje, é culpa do pecado. Por causa do pecado entrou a corrupção. Não só a corrupção de Brasília, a corrupção dos políticos, a corrupção do nosso corpo. O nosso corpo era incorruptível, porque nós tínhamos acesso à árvore da vida, agora não temos mais. Porque uma das maiores demonstração de misericórdia de Deus foi ter tirado Adão e Eva do paraíso. Porque imagine um homem pecador vivendo para sempre. Não ia dar certo. Então o maior ato de misericórdia de Deus foi ter tirado Adão e Eva, expulsado eles do paraíso, e fechou-se, colocou 2 seguranças lá. Não fala que é segurança, fala que são espadas flamejantes. E ninguém mais nunca encontrou esse lugar. Então, quando o homem peca, ele deixa de reconhecer essa divindade de Deus, e assim o pecado põe em desordem todo o plano da organizacional obra divina. Está entendendo? Que missões é muito mais do que a gente pensa, mas é tão simples. É tão simples, por quê? Porque Deus quer que eu, você e mais todas as pessoas que você conhece vá morar com Ele na eternidade. É simples assim, irmão. Ah, pastor, mas espera aí. Mas quando fala para mim para missões, não fala que eu tenho que passar frio, fome, sede. Se tiver que passar para o lugar onde você vai, tudo bem. Mas Deus não te chamou para isso. Porque tem muitos missionários que, para nós, eles estão sofrendo, para eles estão cumprindo a vontade de Deus, e eles estão felizes lá. Eles estão fazendo isso com amor. E o amor tudo supera. O amor tudo suporta. O amor tudo vence. Ele está lá porque ele entendeu o chamado dele e atendeu ao chamado de Deus. Então, quando nós, na nossa pequenez, nós entendemos o chamado e atendemos o chamado, nós fazemos com amor. Nós fazemos sabe? Caramba, ainda bem que eu estou fazendo isso aqui. Não é um trabalho que você vai, céus, tem que ir lá para aquele emprego de novo. Ai, sabe? Que droga. Você faz com amor.
Diante disso tudo, irmãos, eu queria que vocês me respondessem uma pergunta. Quem é o primeiro missionário da Bíblia? Pode falar, sem medo de errar, não está valendo nota. Bateu na trave, Cida. E aí, quem é o primeiro missionário da Bíblia? Eu vou dar meio certo na sua resposta. Porque Jesus é Deus, amém? Deus é o primeiro missionário da Bíblia. Por que isso? Porque Ele está em busca daquele que está fora. Ele está em busca daquele que está longe dele. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,15. Tudo isso foi a introdução. Vamos ver se eu consigo matar em 30 minutos. Achou aí? Gênesis 3,15? Gênesis 3,15 é conhecido como o proto-evangelho. Gênesis 3,15 está escrito assim: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nota uma coisa. Quando aqui é Deus dando a sentença do pecado ou do deslize da serpente. E a serpente ali era o Satanás incorporado, certo? Então, olha o que a sentença da serpente ali. Ele diz assim, ó, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência da mulher. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Hã? Fala um pouco mais alto. Quem está diferente disso? Quem está a descendência da mulher e não o descendente? Tá a descendência ou o descendente? E a descendência dela. Que versão que é essa? NTLH. Nota que aqui, quando o que Deus está falando, que ele não fala um descendente, ele fala o descendente, ou a descendência. Mas o mais correto aí é o descendente. De quem Deus está falando? Está falando do Redentor. Está falando daquele que tinha a responsabilidade de esmagar a cabeça da serpente. Deus estava falando de uma pessoa aqui. Não era de sabe? Vamos ver aí se dá certo, né? Alguém que nascer da descendência da mulher, fira a cabeça da serpente. Não, ele já tinha estabelecido já. Ele sabia quem era que vinha. Entende? Então, o proto-evangelho, ele fala sobre salvação. A salvação é operada por Deus. É Deus quem proporciona, é Deus quem é responsável de trazer a salvação. Não é o homem por ele mesmo e nem por ação de ninguém. Mas Deus mesmo já tinha preparado a redenção, já tinha preparado o Redentor, já tinha preparado o semente, fica melhor assim?
da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente é o Satanás. Ou seja, aquele plano que Satanás fez com que o homem caísse dele. O Redentor traria ele de volta para o que Deus já tinha estabelecido. Meu Deus do céu! Isso é lindo, gente. Isso é lindo demais. O homem errou, mas Deus, ele fala assim, eu vou providenciar. Sou eu que vou providenciar, filho. Porque eu te criei para viver eternamente comigo. Você não nasceu para sofrer. O que você sofre é consequência do pecado. A salvação destruirá Satanás, o inimigo. No fim de todas as coisas, Deus aniquilará toda ingerência do mal. Sabe o que são ingerências? São maus pensamentos. São setas inflamadas do inimigo que fica lançando na nossa cabeça, todo dia. Você não pode, você não é ninguém, você é um doente, você é uma pecadora, você é um pecador. Para você não tem mais jeito. O que você está fazendo com a sua vida? Fica jogando setas na nossa cabeça, na nossa mente. E vai minando a nossa fé, vai minando a nossa... Um dia Deus vai aniquilar tudo isso. A salvação, ela vai afetar a humanidade como um inteiro, como um todo. A salvação não pertence somente a Israel, mas ao plano divino. O plano divino é alcançar o mundo, é alcançar todas as pessoas. A Missio Dei não é para o povo de Israel. A Missio Dei é para alcançar todos. E ele vai usar elementos sagrados para fazer isso, a igreja. Era para ser os judeus, mas os judeus recusaram, os judeus não fizeram. E agora cabe a nós. Com uma nova aliança feita com sangue e o corpo de Cristo. E essa aliança hoje, nós assumimos a responsabilidade disso. A salvação virá através de um mediador. Essa é a única passagem que usa a expressão semente da mulher. Ou seja, esse mediador tinha que ser um homem. Por isso é que Jesus encarnou para redimir a humanidade. E aí nós vamos ler lá em João 1, que diz, e o verbo se fez carne. Irmãos, vocês estão entendendo? Ou isso aqui é viagem da minha cabeça? Eu quero que vocês entendam. Quero que vocês entendam que fazer missões não é um fardo. Fazer missões é o propósito de Deus para nossas vidas. A salvação, ela está ligada ao sofrimento do Redentor. Olha só, por isso que a serpente lhe ferirá o calcanhar. E como disse o profeta Isaías, ele é homem de dores e sabe o que é padecer. E o outro lado desse sofrimento é a justiça divina. Ao Senhor agradou moê-lo. A salvação, ela será experimentada na história. Assim como a derrota é certa na história, a salvação também será experimentada na história. O negócio é tão louco, irmãos. O negócio é tão violento e tão grandioso, que a vida de Jesus marcou a história da humanidade. Quer você ateu queira ou quer você ateu não queira. Hoje nós estamos no ano 2021 da era cristã. Ele dividiu a história e você não pode fazer nada contra isso, a não ser que você se torne judeu. Aí você vai crer em alguma coisa. Que aí está no ano no Rosh Hashanah, né? Tá, o ano novo judeu está para acontecer, se já não aconteceu. Foi ontem, né? Eles estão no ano 5.700 e não sei o quê. Jesus, ele marcou a história. Jesus, ele foi um evento tão grandioso. Você imagina o dia que ele voltar
para buscar a sua igreja. E todo olho o verá, ele voltando com seus exércitos, com seus anjos e a igreja junto. Será um evento, irmãos, que vai arrebentar a boca do balão, como dizia antigamente. Amém? Você fica feliz por isso? A salvação será experimentada na história. Por isso a salvação é muito importante para o homem todo. Por isso pregar o evangelho é muito precioso, pois a função é de restaurar a paz no homem. É tirar a pessoa do caos trazido pelo pecado. Nós vemos as pessoas hoje reclamando da vida, murmurando da vida. E aí o Jeremias, o profeta Jeremias, lá nas suas lamentações, ele diz assim, do que se queixa o homem? Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e promovemo-lo, e voltemos para o Senhor, porque no Senhor há paz. No Senhor há a restauração da paz. No Senhor não há distinção, não há discussão, não há choro, não há... mas eu sou crente e eu passo por dificuldades. Você está vivo, filho. E Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe o que ele está falando? Vem comigo. Vem comigo. Eu te dei o caminho das pedras para você passar por tudo isso daí. Você terá aflições sim, mas você terá paz. Uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz nós só encontramos em Jesus. Do que se queixa o homem? Do que você tem se queixado? Pare e pense, irmão. Se aquilo que você tem murmurado, você tem se queixado, é do seu próprio pecado. É uma coisa que você fez e não deu certo, porque era pecado, ou uma coisa que você deixou de fazer, que era certo, e você deixou de fazer. E quando nós deixamos de fazer o bem, também é pecado. Quando nós deixamos de fazer o certo, nós nos omitimos, também é pecado. Estão entendendo? Pregar o evangelho, irmãos, não é fazer com que a pessoa venha para a igreja. Quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa, nós a anunciamos as boas novas, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem o prazer de te chamar de filho. Só que você não pode fazer isso estando aonde você está e fazendo o que você faz. Existe um critério para que você seja filho de Deus e saia do caos e venha para a paz. Saia da escuridão e venha para a luz. Saia desse charco, esse lodo fedorento do pecado e venha para a rocha firme. Existe um critério para isso. Não é de qualquer jeito, não é do seu jeito. Só existe um caminho, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Mas todos os caminhos levam a Deus. Vai nessa. Vai nessa. Você vai ver onde você vai parar. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha o que Jesus está dizendo. Eu estou preparando lugar, porque o Pai quer que nós estejamos juntos. Eu vou preparar lugar, porque eu quero que vocês estejam onde eu também estiver. Ele está preparando lugar, por quê? Porque Ele quer que você esteja lá com o Pai. Aonde, pastor? No céu, no paraíso, no cosmos, na eternidade, não sei lá onde vai ser, mas eu quero estar lá. Eu quero estar lá, irmãos. Você precisa entender isso, e as pessoas que cercam você precisam entender isso. Nós pregamos o evangelho não é para trazer gente para ficar na igreja, não. Nós pregamos o evangelho anunciando as boas novas do reino de Deus, onde as pessoas saem do caos, saem da desgraça e vêm para a graça. As pessoas saem da onde elas estão, murmurando, sem esperança, e dá uma esperança viva para ela. Vocês estão entendendo isso?
Só quem pode fazer isso é Deus, mas Ele nos deu o privilégio de fazer parte desse plano, como igreja, como remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Não é de qualquer jeito. Ah, meu Deus. Quando se trata das aflições que vêm sobre nossa vida, então as nossas queixas são contra Deus. Nós sempre, assim como Adão culpou a mulher, porque a mulher que foi enganada pela serpente, e trouxe o fruto e o Adão comeu, e quando Deus foi pedir conta, o Adão falou assim, também é a mulher que você me deu. Foi a mulher que tu me deste que fez isso comigo. E até hoje nós temos essa síndrome de Adão, de empurrar a culpa para o outro. Não, veja bem, eu não fiz, por quê? Porque a Larissa não deixou. Eu não fiz porque o Ed não me ajudou. Eu não fiz porque a Sheila me proibiu. Eu não fiz porque a Cida... A gente sempre empurra para o outro. Nunca bate no peito como a mulher fez. A mulher foi mulher macho. Paraíba, sim senhor, né? Ela bateu e falou assim, a serpente me enganou e eu comi. Ela não falou, a serpente que... Ela não empurrou para a serpente. Ela bateu no peito e falou assim, eu fui enganada. Deu ruim. Quando vem essas aflições sobre nossas vidas, nós culpamos Deus. Nós culpamos a mulher, nós culpamos o marido, nós culpamos os filhos, nós culpamos o pastor, nós culpamos alguém. O governo, o SUS, e nunca assumimos a nossa responsabilidade. Aqui nesse texto de Jeremias que eu li, Jeremias foi usado pelo Espírito Santo para nos ensinar que a única queixa do homem deve ser contra os seus próprios pecados, pois são eles a principal causa de toda aflição e sofrimento. Sabe por que você sofre? Por causa de pecado. Sabe por que eu tenho diabetes? Porque lá no passado, o Adão deixou entrar o pecado. Eu não fiz nada para ter diabetes. Pelo contrário, desde a minha mocidade, nossa, eu me senti um velho agora, né? Mas há muito tempo eu controlo a minha alimentação. A Márcia sabe, eu sou gordo assim porque barrigudo de ser vergonhice, né? Mas eu sempre cuidei muito da minha alimentação. O meu maior medo era ter uma velhice, ser um velho bichado. Cheio de, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer, não pode beber, não pode fumar, não pode... Puxa vida. Queria fazer tudo isso, né? Tô brincando, gente. Brincadeirinha. Parei de fumar. Há 20 anos atrás, quando eu encontrei aquele que me trouxe paz. Deixei de fumar. E eu só fumava cigarro. Nós somos... Então Deus usa os salvos, os filhos adotados, para espalhar as boas novas de salvação. E isso é por meio de Cristo. Ele é o Redentor da humanidade. Amém? Está entendendo até aqui? Está entendendo o que é missão? A missão é de Deus e você, como igreja, você é comissionado. Faz sentido agora a palavra? Nós somos comissionados, nós estamos em comissão de Deus. Deus nos comissionou a espalhar as boas novas do reino. Faz sentido agora? Então, nessa comissão, é de divulgar esse produto, que é o quê? A salvação. Isso é as boas novas, é uma nova vida. Sabe, está entendendo? Não é só ir estar na igreja, é uma nova vida Deus tem para você. E esse produto, ele faz bem para a vida. E onde nós devemos falar sobre isso?
Onde nós devemos espalhar ou divulgar ou propagar esse bom produto? Onde? Em todos os lugares. Aonde Deus te levar. Está entendendo? Aonde Deus te enviar. Então, missões é por onde estivermos, por onde andarmos, onde tiver um ser humano. Ali há a possibilidade de você falar do amor de Deus. Ali é o alvo da sua propagação, do seu evangelismo. Como? Sendo testemunha. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, em que momento vocês aceitaram Jesus? Como estava a sua vida? O que Deus fez por você? O que Deus fez na sua vida? Trouxe mais peso, pastor. Meu Deus, agora eu ando assim, Eu era rico, eu era milionário, eu tinha paz, eu tinha iates, eu tinha mulheres, eu tinha tudo. E agora eu vivo uma vida desgraçada, eu não tenho paz. É assim? Você é um testemunho vivo. A Bíblia te chama de carta viva. Você é uma carta viva que as pessoas estão lendo. As pessoas, quando nós vamos fazer missões, as pessoas precisam ler esta carta. É bom você saber teologia? É ótimo. É bom você saber? É ótimo você ter conhecimento. Mas se você não falar com autoridade, não adianta nada. Se você não falar com conhecimento de causa, as pessoas não compram. Se você vende um produto meio assim, sabe? As meninas aí estão vendendo, né? Eu tenho essa blusinha aqui, mas assim, né? Tá aqui, se quiser, tá aqui, tá? Vão encher de gente comprando, né? Como é que você vende um produto? Veja bem, pelo amor de Deus, né? Os haters aí de plantão, eu não estou falando que o evangelho é uma brusinha. Estou falando que um produto, quando você vende, você veste ele. Você usa ele. Ele faz bem primeiro para você. Não é isso? E aí você vende com autoridade. Pode comprar esse carro aí, por quê? Porque esse carro é bom. Sirva esse Deus aí, porque é maravilhoso servir esse Deus. Olha para mim. Olha para mim. Eu era um pobre, cego, nu, ateu, desgraçado. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha paz. Eu tinha terreno, eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha escritório, mas eu não tinha paz. Eu não tinha caráter. Eu fui perdendo tudo. Só não perdi a minha dignidade. E Deus me resgatou. Deus me tirou daquela escuridão que eu vivia. Deus trouxe luz para a minha vida. E não só para mim, para a minha família inteira. Eu sou um novo homem. Quem me conheceu há 22 anos atrás não me reconhece. Não é porque eu ganhei alguns pesos, não, e estou barbudo, não. É porque aquele cara que viveu, que fazia aquelas coisas, não vive mais. Ele não vive mais. Ele deixou de existir. O que sobra em mim é uma pequena lembrança de quem eu fui. E eu louvo a Deus por quem Ele tem me transformado. Nós temos, irmãos, que falar para as pessoas aquilo que Deus fez em nós. Você é o único que pode falar com autoridade aquilo que Deus fez em você.
Você é aquele que pode falar com conhecimento de causa, o testemunho, ser um testemunho daquilo que Deus fez em você, do poder de Deus agiu, como o poder de Deus agiu na sua vida. Não há outro, eu posso até conhecer a tua história, mas eu não vou contar como você contaria. Está entendendo? Deus fez milagre na vida de muitos aqui. Mas uma coisa é o pastor Sidney contar, e outra coisa é você subir aqui e pegar o microfone. Quer pregar o evangelho? Quer levar, espalhar as boas novas do reino de Deus? Comece contando aquilo que Deus fez na tua vida. Quem era você e em quem quem Deus tem te transformado hoje. Porque se você um dia levantou a mão para Jesus, mas você continua sendo a mesma pessoa de antes, alguma coisa está errada. E não é com Deus. Você é testemunha do poder de Deus. Fale com conhecimento de causa. Você tem autoridade para falar o milagre que você é. Ninguém melhor do que você para testemunhar de onde Deus te tirou, do que Ele te livrou. Missões é muito mais do que viajar a um local e participar de uma incursão, ou de um projeto, ou de uma jornada evangelística. Missões é muito mais do que isso. Missões é muito mais do que você ir para um estado aqui no Brasil, ou para um país, para fazer missões transculturais. Fazer missões é muito mais do que isso. Mas é tão simples, porque basta você entender o seu chamado. Deus nos chamou todos para sermos missionários. Mas alguns Ele escolheu a dedo, e Ele deu para você. Para você. Tem gente que é apaixonado pela China. Não entende o porquê. Eu amo a China. Eu amo os Estados Unidos. Eu amo a África. Eu amo o Amazonas. A pessoa tem uma paixão por aquele lugar. Não sabe nem o porquê. Talvez seja um indicativo de que Deus te chamou para ser missionário lá. Está entendendo? Não é porque você quer. Não é porque você não quer. Não é porque você decidiu ou não decidiu. Mas Deus já te escolheu. Ele disse para o profeta: no ventre da tua mãe eu te escolhi como profeta às nações. Então, na sua concepção, Deus já sabia o que Ele queria de você. Posso ouvir um amém? Então, se Deus te chamou para a Alemanha, para a França, para Los Angeles, para Moçambique, para o Nepal, para a Índia, para o Afeganistão, pode ir. Porque você vai fazer a vontade de Deus, você vai ser feliz lá. Mas é bomba, você vai ser feliz no meio das bombas. Mas você falou que, pastor, que Deus quer me tirar o caos e me dar paz. Ele vai te dar uma paz que excede todo entendimento no meio do caos. No caos do país, mas a sua vida vai ser paz. Porque o meu povo habitará num lugar de paz. Que você tenha a consciência sobre a Missio Dei. Que Ele te comissione a fazer parte deste milagre. Deus quer alcançar aquele que está ao seu alcance. Bonita essa frase, né? De Facebook essa. Eu que fiz. Deus quer alcançar aquele que está ao teu alcance. Trazendo paz ao atribulado, levando ele para o céu, para que ele viva eternamente ao lado do Pai. Porque essa sempre foi a ideia dele. Ter as pessoas, ter eu e você, junto com ele. Como uma grande família. Faz sentido agora o louvor que nós acabamos de cantar? Que a minha voz será a tua voz.
que as minhas mãos serão as tuas mãos. E por onde eu andar, onde quer que me enviar, e no final a cantora, né, diz: eis-me aqui. Dá para cantar, Rica, essa música? Que você nesse mês de outubro, você seja impactado pela palavra de Deus. Não porque os pastores que estarão aqui pregando, mas porque é a palavra de Deus que será pregada e ministrada, para que você tenha a convicção e saia daqui executando a tarefa de ser um missionário, uma missionária, aonde quer que você esteja. E se Deus te chamou para missões transculturais, vá. Se Deus te chamou para as missões nacionais, vá. Se Deus te chamou para as missões urbanas, vá. Se Deus te chamou para as missões vilares, né, que é na vila, vá. Se Deus te chamou para a missão na sua rua, vá. Porque o missionário não é aquele, eu quero ir para missões quando eu estiver lá na África, quando eu estiver lá, mas não fala de Jesus para o vizinho. O missionário fala de Jesus aonde quer que ele esteja. Amém? Glória a Deus. Que você cante com conhecimento de causa agora. Aleluia. E aqueles que estão assistindo, ou que assistirão, Senhor Deus, este vídeo, eles possam, Senhor Deus, levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. E assim como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei, Pai, que existe um povo que clama pelo Teu nome. Eu sei, Pai, que existe um povo que necessita ser alcançado pelo Teu Evangelho de paz. Eu sei que existe pessoas, ó Deus, que ainda não ouviram, Senhor Deus, a Tua voz, mas que a partir de hoje, Senhor Deus, elas sejam provocadas, Deus, que elas sejam chacoalhadas pela Tua palavra, pelo Teu poder, Senhor, e elas atendam, Senhor Deus, ao Seu chamado, Pai,
e façam, Deus, vão até aquelas pessoas que precisam ouvir da tua palavra e sejam salvas, que elas sejam alcançadas pelo teu evangelho e vivam, Senhor Deus, a eternidade contigo. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos comissionou, Senhor, para fazer parte, Deus, deste ministério, deste plano tão precioso, tão grandioso, deste plano tão lindo, Senhor. Chamou a tua igreja, Senhor, e a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Envia-nos, Pai, e por onde nós passarmos, nós vamos testemunhar de Ti. Nós seremos as Tuas testemunhas, seremos as cartas vivas que as pessoas lerão e as pessoas Te glorificarão por quem o Senhor tem nos transformado.